Olá, Deus esteja conosco. Que a graça do Eterno seja sobre nossa vida sempre, para a glória de Deus. Durante esses últimos dias tenho recebido, tanto nas minhas páginas sociais, como também no meu perfil pessoal e também nas páginas das nossas igrejas, mensagens de diversas pessoas me perguntando a respeito deste coronavírus. Se trata do fim do mundo, se já estamos na grande tribulação ou não, se já estamos no fim, se encerraremos a nossa jornada. Bom, eu venho até aqui trazer alguns esclarecimentos para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, e que Deus assim nos dê graça para que continuemos sendo um filho firme e fiel em nome de Jesus. Acompanhe nesse momento. Durante todos os anos, desde que o mundo é mundo, o mundo nunca foi isento nem tampouco das epidemias e nem das pandemias que vêm acontecendo. Contudo, algumas pessoas descobriram uma forma de conseguir explorar as pessoas através do medo. Isso acontece na religião, isso acontece na política e acontece no mercado financeiro. Diante de todas estas coisas que nos acontecem, não digo a você que devemos desprezar as orientações da Organização Mundial de Saúde e nem tampouco desfazer das orientações do próprio Ministério da Saúde. Claro, o que nós devemos fazer é viver cada dia com paciência, tomando os cuidados necessários, mas sem entrar em desespero. E eu vou demonstrar a você que isso não é a primeira vez que acontece essas pandemias, estas correrias, toda essa situação, colocando medo, espalhando pânico, e o pior de tudo é que os ditos cristãos, o seu nível de analfabetismo bíblico é tão grande que qualquer vento, qualquer situação, qualquer coisa estão entrando em desespero. Eu louvo a Deus porque nos anos 80, a minha querida vovó Anecleta, ela já me alertava a respeito destas coisas. E assim nós seguimos, porque nós estamos prontos para o soar da trombeta. Mas o arrebatamento ainda não aconteceu. E vamos falar o que tem acontecido nesses últimos anos. Diante da quantidade de mensagens que eu fui recebendo, eu procurei tomar conhecimento do que de fato estava acontecendo. Não me aprofundei muito no assunto, mas eu resolvi procurar o site do Ministério da Saúde, que é coronavírus.saude.gov.br. No site do Ministério da Saúde, nós encontramos na página que eu acabei de citar a seguinte informação: o que é o coronavírus? O Covid-19. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada coronavírus Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas infectadas com o coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus comuns, eles infectam os humanos, são o alfa coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43 e HKU1. E então o site segue dando as informações. O que precisa saber e fazer para prevenir o contágio? Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao respirar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Bom, podemos ouvir essa dica, obedecer e colocar em prática. Mas eu tenho uma pergunta. Se esse tal vírus ele foi descoberto pela primeira vez em 1937, então por que até hoje
as pessoas estão dizendo que não existe vacina. Bom, é um caso para se pensar. Mas voltando às informações à nossa membresia, eu preciso passar informações aos nossos membros. Por exemplo, a revista Super Interessante, ela traz uma reportagem que foi datada no dia 13 de março de 2020 e diz que a vacina vai começar a ser testada direto nos humanos sem passar por animais. Bom, outras reportagens já dizem que ainda não existe vacina. Realmente, o que é que está acontecendo? O mundo, por acaso, está de perna para o ar? A informação é verdadeira? Não é verdadeira? O objetivo é espalhar pânico na população? Bom, de fato, a questão da superpopulação sempre foi um problema. Desde quando eu me entendo por gente, eu já vejo as organizações falando a respeito desse assunto. Mas, voltando ao assunto em questão que os irmãos nos perguntaram, vamos entrar no âmbito da questão e responder para que os irmãos possam estar em paz e tranquilo diante do Senhor nosso Deus. Se os irmãos prestarem atenção, vão ver que faz alguns anos que estão acontecendo algumas epidemias e até pandemias no mundo. Essas epidemias que, na sua grande maioria, é sempre lá fora e acaba chegando até aqui no Brasil. Eu não sei se vocês estão lembrando da gripe aviária. A doença da gripe aviária, a gripe do frango, como muita gente tirou o sarro da situação. Ela, aqui no Brasil, nós tomamos conhecimento em São Paulo, mas a doença é originária da Ásia. Ela começou lá no sudeste da Ásia. Depois de 2 anos, ela começou a atingir a Europa, a América e começou a se propagar o vírus do H5N1. A gripe aviária, que gera os mesmos sintomas que uma gripe comum, porém muito mais intensos, e segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2011 foram registrados 555 casos da gripe aviária no mundo e causou 324 mortes. A doença ela foi detectada sempre em pessoas que tinham contatos com as aves. Agora, os humanos foram contaminados, os pesquisadores não encontraram a evidência de que esse vírus se transmitia de uma pessoa para outra. Só a única coisa que localizaram é que as aves elas conseguiam transmitir aos humanos, mas os humanos não passavam. A reportagem da revista Exame, a infectologista Nancy Belay, que é da Unifesp, ela diz o seguinte: a gripe aviária é uma ameaça que não se concretizou. O risco é que o vírus sofra mutações e comece a ser altamente transmissível entre humanos. Até hoje, novos casos da gripe continuam aparecendo, mas ela ainda não se espalhou. Bom, aí está a palavra de uma infectologista, especialista, pessoa que conhece do assunto. E veio todo aquele rebuliço, as pessoas ficaram desesperadas e hoje quase não se ouve falar. Eu estranho sinceramente isso. Bom, uma outra doença também do continente asiático que é o SARS, que assombrou, S-A-R-S. Essa epidemia se trata de uma síndrome respiratória aguda grave. Ela assombrou todo o leste e o sudeste também da Ásia em 2003. Entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China, e setembro de 2003, a doença afetou mais de 8,4 mil pessoas, causando mais de 900 mortes. A doença foi causada por um vírus conhecido como coronavírus. Presta atenção. Originalmente parasita do morcego. Os sintomas dos infectados são os mesmos de uma pneumonia, porém mais intensos. Apesar de a SARS ter se manifestado mais intensamente na Ásia, alguns casos foram registrados também no Canadá, o que aumentou o temor de uma pandemia. Boa parte do medo tem a ver com a rapidez de transmissão, principalmente em ambientes fechados.
A Organização Mundial de Saúde temia que o vírus se espalhasse com o grande número de turistas que circulavam pela China. Quem não se lembra do Ebola, que até filme se tornou? Os principais surtos da doença ocorreram ao longo dos anos 70, no meio da década de 90 e entre 2000 e 2001, sempre na África. Não houve casos de infectados fora do continente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas e cerca de 1.200 morreram. A maior parte dos casos foram registrados no Zaire, atual República Democrática do Congo, mas também houve casos no Gabão e em Uganda. Embora não haja casos de ebola fora do continente, a violência e o elevado grau de mortalidade mexeram com o imaginário das pessoas no mundo, e escritores lançaram diversas obras de ficção, simularam várias pandemias, assustaram o povo. Inclusive, Robin Cooker, ele escreveu o livro Vírus e vendeu bastante, vendeu pra caramba. Mas a doença também foi citada no cinema, no filme Epidemia, de 1995. Embora o vírus da ficção tivesse um nome diferente, mas resolveram fazer um filme. Por quê? Porque esse tipo de coisa, gente, traz vantagens para quem está comercializando e as pessoas lucram de alguma forma. Na atual circunstância que nós vivemos hoje, em que eu posso dizer que o mundo está assustado, não só eu como você, poucas coisas as pessoas nos nossos dias andam tão assustadas que poucas coisas são capazes de provocar o pânico coletivo com tanta eficiência como tem acontecido nos dias de hoje. O povo anda assustado com as doenças infecciosas, com as doenças graves e principalmente se o grau de contágio for alto. Na última década, o mundo experimentou doses variadas de preocupação com as doenças, e assim como foi com a gripe aviária, com a gripe suína, e apresentaram grande pânico diante de uma grande epidemia. Vai ficar mais difícil neste mundo, mas nós precisamos crer, confiar, não descartar os cuidados, mas sabendo que nós caminhamos para o fim. Segundo os veículos de comunicação, já fazem 10 anos que o mundo não passa por uma pandemia. Segundo eles, pandemias que surgiram anteriormente foram causadas pelos vírus das gripe. Bom, o fato é que hoje, na atualidade, o novo coronavírus, Covid-19, está se espalhando pelo mundo e já passou de uma ameaça muito grave para o estado de pandemia. De acordo com o comunicado feito pela Organização Mundial de Saúde, a doença começou a se manifestar na China em dezembro do ano passado e já chegou a 110 países, deixou mais de 4.000 mortos e cerca de 120.000 pessoas infectadas no mundo. A maioria no país asiático, na Itália e no Irã. Segundo os veículos de comunicação, há mais de 10 anos o mundo não passava por uma situação dessa. Todas estas pandemias foram causadas pelo vírus da gripe. Foram transmitidos de animais para humanos, depois que esse vírus sofreu mutações. O fato de as informações genéticas do vírus mudar-se com o tempo dificulta a criação de uma vacina. Apesar do potencial do Covid-19, o mundo já esteve bem mais despreparado para enfrentar uma pandemia. Bom, sempre acontecendo uma coisa, sempre acontecendo outra, mas eu quero relembrar para você algumas situações que o mundo já passou e eu estou aqui vivo, né? Eu sobrevivi. E vamos seguindo. Por exemplo, em 2009, já citei algumas coisas aqui a respeito, em 2009 nós tivemos aí um alarme terrível, né, que foi aquela do H1N1, que foi conhecido como a gripe suína. A Organização Mundial da Saúde elevou o status da doença em junho de 2009, depois de contabilizar 36 mil casos em 75 países. No total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram.
O fim da pandemia foi detectado pela Organização Mundial de Saúde em agosto de 2010. Eu não sei não, mas essa história não me cheira muito bem. Mas entre 1968 e 1969, o mundo também se deparou com a gripe de Hong Kong. A Organização Mundial de Saúde estima que o vírus H3N2, que foi a terceira pandemia do século XX, tenha matado 1 milhão de pessoas entre 1968 e 69. É provável que o vírus que causou a doença tenha evoluído da gripe asiática, um surto que começou a ser transmitido por aves. Bom, isso aí é o que dizem. Por falar na gripe asiática, que é de 1957, ela teve início na China e matou 2 milhões de pessoas no mundo, principalmente idosos. Esta gripe asiática ela chegou aos Estados Unidos pela Califórnia e em seguida se espalhou pela Europa. Mas houve também a gripe espanhola. Ela teve os seus primeiros casos identificados nos Estados Unidos entre os soldados do exército em 1918. Acredita os historiadores que a gripe espanhola tenha sido a mãe de todas as pandemias, pois esta foi a fama que ela ganhou. Por quê? Porque ela matou mais ou menos entre 50 e 100 milhões de pessoas pelo mundo até 1919. 40% da população mundial acabou sendo infectada. A Primeira Guerra Mundial, para você ter ideia, fez menos da metade das vítimas. Cerca de 30 milhões de pessoas. O mundo está meio complicado, sabe? Desde que me entendo por gente, parece que as coisas vão ficando pior. Mas o que me chama a atenção é que com a mesma velocidade que essas doenças aparecem, elas somem. E eu começo a pensar na ideologia do gênero, na legalização do aborto, das drogas, tudo isso para controlar. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu não posso deixar de pensar. Bom, o número do que a gripe espanhola matou ainda não é exato, porque na época as informações eram limitadas e já não era de interesse das nações ficarem divulgando que estavam passando por uma doença contagiosa, ainda mais atingindo o seu exército. O vírus da gripe espanhola, o H1N1, era semelhante à gripe suína. O custo para conter os efeitos do vírus foi tão alto que médicos chegaram a classificar o maior holocausto médico da história. Agora, vem cá. Se toda essa situação é antiga, por que que o mundo, as grandes potências, não estão preparadas? Será que não seria do interesse dos tais que se resolvesse a situação da superpopulação? É um caso para pensar. Mas enquanto a trombeta não soa, eu lhe darei a minha singela opinião, porque eu estou lutando, como você está lutando, para que possa chegar no céu. Agora, pare um minuto, no meio de toda essa correria aí que você está. Pensa comigo aqui. Um dos piores dias do coronavírus até o momento foi o dia 10 de fevereiro de 2020 deste ano. Naquele dia, 108 pessoas morreram na China por causa do coronavírus. Mas nesse mesmo dia, 26.283 pessoas morreram de câncer. 26.641 pessoas morreram de infarto. 4.300 pessoas morreram de diabetes. Além disso, mosquitos, eles matam 2.740 pessoas todos os dias. Humanos matam humanos. Cerca de 1.300 homicídios acontecem todos os dias. Cobras matam cerca de 137 pessoas todos os dias. Agora, o que é que eu vou fazer? Respirar fundo e lavar as mãos. No Brasil morrem 96 pessoas no trânsito todos os dias. Então, pelo que eu estou vendo, é muito mais perigoso atravessar a rua do que contrair o coronavírus aqui no Brasil.
E por último, eu quero lhe dizer o seguinte: eu sobrevivi várias tragédias. Em 1990 passei pela vaca louca e eu estou vivo. Em 1999, Nostradamus disse que era o fim do mundo. Bom, eu estou vivo. No ano 2000, eu atravessei o bug do milênio. Estou vivo também. Em 2001, as torres em Nova York foram atingidas. Eu estou vivo. 2005, passei pela gripe aviária. Estou vivo. 2009, a gripe suína. Estou vivo. De 2002 a 2010, tive que conviver com o presidente da República, que passamos pelo Lula. Estou vivo. Depois os maias profetizaram que 2012 era o fim do mundo. Estou vivo. De 2011 a 2016 passei por Dilma. Estou vivo. E em 2020 estamos passando aí pelo coronavírus. E estamos aí, avançando, vivos, em nome de Jesus. Sei que todas as coisas ocorrem ao justo e ao injusto. Tudo está no controle de Deus. Mas vamos ter fé, vamos confiar no Senhor e logo, logo, vocês vão ver, vai passar esse negócio todo aí e vão inventar outra moda pior para venderem produtos, alavancarem o mercado e fazerem as coisas do jeito que quer. Eu recebo ligações de pessoas do exterior perguntando se não tem máscara aqui no Brasil para nós enviarmos para fora, que lá está faltando. É uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isso dentre muitas outras coisas. Então, olha, calma, segue as orientações, faz o que tem que ser feito, muito cuidado, se cuida e vamos adiante. Então, tem que lavar as mãos sempre com água e sabão ou carregar um vidrinho com álcool em gel? Carrega. Tem que cobrir o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir? Cubra. Deve-se evitar aglomerações se estiver doente? Evite. Mantenha os ambientes bem ventilados? Mantenha, abre a janela de tudo. Não compartilhe seus objetos pessoais? Tá bom, não é para compartilhar? Não compartilha. Segue adiante. Agora, não vá paralisar a sua vida e nem entrar em pânico, porque o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Saúde, sucesso, vitória. E quero pedir para os irmãos que não regulam bem da cabeça, que fica dizendo, olha, eu queria que o coronavírus chegasse aqui para as pessoas se arrependerem. Se você quer tanto que o coronavírus chegue na sua cidade, se mude para a China, meu filho. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada coração. Até a próxima, se Deus quiser.